Amigos estudiosos do mundo da origem emocional dos sintomas que querem saber sempre buscar mais informações sobre quais são as possibilidades de sintomas que podem aparecer agora e que podem vir a aparecer aí no futuro. Hoje vamos falar de um tema que muita gente já está passando por esse sintoma e ainda é possível de muitos virem a trazer esse sintoma à tona. O objetivo dessa semana é eu fazer vários vídeos com relação a essa amostra de possibilidades de sintomas físicos que podem vir do contexto emocional, principalmente com o ambiente que nós estamos vivendo hoje em dia, dessa situação de insegurança, de preocupação, de alerta que estamos passando agora. Bom dia, Denise, Rose, seja bem-vindo aí todos. Espero que estejam gostando já das lives anteriores, que fomos passando por órgão, né? Já falamos sobre o contexto do toque com relação a lavar as mãos, com relação à asma, falamos ontem, a pneumonia, que nós falamos também, com relação a cada um desses sintomas que podem vir devido a esse estado de alerta. O intuito não é gerar mais medo, mas sim conhecimento. Porque quando nós temos conhecimento com relação aos sintomas, nós começamos a pensar sobre ele. O problema geralmente que nos bota muito medo sobre um sintoma é desconhecê-lo. Então, se eu começo a ter uma tosse, eu desconheço o motivo dela, então eu fico com medo porque eu fico imaginando coisas. Mas agora, se eu tenho uma asma e eu reconheço o porquê daquela asma, eu começo a entender e procurar dentro do meu consciente e inconsciente o que eu posso ter vivido que possa ter desencadeado esse sintoma. E a partir daí pode ser mais leve. O conhecimento transforma e hoje a gente não precisa de pessoas que tenham sintomas e que fiquem lotando os hospitais. Precisamos de pessoas que tenham consciência do sintoma que tem e que elas possam por si só poder se trabalhar e sair do sintoma automaticamente. E às vezes, claro, que quando o sintoma é muito grave, você passa 1, 2, 3 dias com aquele sintoma grave, daí sim é necessário ir buscar por um atendimento para você desvendar um pouco mais a possível causa. Mas quando eu entendo qual é a origem daquele sintoma, eu posso racionalizar melhor sobre o que causou ele e aí poder então às vezes aliviar sozinho. Então, meu objetivo principal quando eu comecei a montar vídeos explicativos sobre a origem dos sintomas é para que os meus pacientes, que naquele momento a agenda já estava ficando grande de muitos atendimentos, muitos pacientes, para que os pacientes não precisassem talvez vir ao consultório para aliviar dos seus próprios sintomas, que eles pudessem ter seus próprios conhecimentos sobre a origem dos seus sintomas, entender, interpretar e sair automaticamente, porque quando a gente toma consciência, não gera um grande medo, e é isso que nós vamos falar hoje, sobre o pânico, né? Quais são as origens do pânico com relação à situação em que nós estamos vivendo. Então esse sentido com relação ao pânico, o fato de não compreender o sintoma já é um despertador do pânico, né? Já é um despertador do medo. Então, quando nós tomamos consciência do porquê o sintoma está ali, nós diminuímos a nossa ansiedade, diminuímos o nosso medo, diminuímos o nosso pânico. E eu acho muito nesse processo gradativo, né? Então nós temos uma insegurança com relação à situação, depois entramos no medo sobre a situação, depois entramos num pânico sobre a situação. Então, se a insegurança atinge a mim, ok, não é algo tão grave, não é tão elevado, eu estou preocupado, sim, com relação a uma situação, mas se eu tomo conhecimento do porquê aquela situação está presente, ela se torna menos intensa, menos incômoda para o meu corpo. Então esse fato de eu entender a origem emocional faz com que entendi o que aconteceu. E é isso que acontece comigo. Então, se um dia eu tô com uma rinite, por exemplo, eu não fico, uma rinite de novo, que coisa, né? Então, eu começo a olhar no que aconteceu ontem, que eu entrei nesse padrão que desencadeou, então, talvez um ressecamento da mucosa nasal momentaneamente em fase de estresse, e hoje, quando eu saí desse estresse, teve, então, um pus, algo purulento maior que surgiu ali no meu nariz, ou que começou agora a proliferar líquido que começa a sair naquele momento, ou se eu tenho uma falta de ar,
Eu não fico desesperado que agora eu vou morrer, mas eu começo a olhar para dentro de mim o que eu posso ter relaxado nesse momento que aquela asma começou a aparecer. Então, por quê? Qual é o sentido daquilo aparecer? E tem pessoas que vêm perguntar assim, por que então surgem os sintomas? Por que às vezes tem algumas alterações? Porque cada organismo tem um programa arcaico dentro dele, que eu dei uma aula agora ali para o pessoal que é do curso Origens, lá na plataforma do Facebook. Para quem não está na plataforma do Facebook, que está dentro do curso Origens, me manda mensagem para eu adicionar vocês. Então tive uma aula agora às 7 horas sobre os programas biológicos arcaicos de sobrevivência. Então existe um programa arcaico dentro do nosso inconsciente que ele é iniciado a partir do momento que nós vivemos um conflito. Então temos um programa já instalado dentro de nós sobre cada funcionamento de cada órgão e tecido. Então a mãe natureza, digamos assim, o ser humano não é um ser defeituoso, que de repente no estalar dos dedos vai começar a provocar defeito aqui, defeito ali, defeito lá. Cada situação que acontece, cada sintoma tem um motivo de aparecer. Mas esse pensamento de que há um sistema defeituoso, que nós precisamos ter algo externo que ajude o nosso corpo a funcionar de forma direita, para mim não me cai mais, né? Para mim não me desce mais essa informação. O nosso corpo ele é perfeito e ele age perante a situação que nós vivemos. Se nós temos uma intoxicação, se torna necessário ao meu corpo promover então um estado de eliminação da intoxicação. Então se eu como algo que é tóxico para o meu corpo, ele vai identificar dentro das células do trato digestivo e ele vai gerar um vômito ou uma diarreia para eliminar aquela intoxicação. Então é um meio perfeito para que eu saia daquele conflito. Se eu tenho um trauma físico, o meu corpo ele vai gerar uma inflamação, um edema e dor local para que eu imobilize aquele local para que se haja uma reestruturação mais rápido possível naquela região. Então é perfeito baseado nesse estado. Então não é que existam só alterações emocionais. Existem contextos físicos também que podem gerar sintomas, né? Então eu posso ter um sintoma físico devido a uma cirurgia. Então se eu tenho um corte, há um trauma físico local que pode desencadear aderências, que pode, por exemplo, se é na região abdominal, provocar dificuldades que o meu intestino com a aderência não tem o peristaltismo adequado dele. Então se uma pessoa que faz muitas cirurgias abdominais, ele vai ter uma disfunção naquele local que vai ter uma aderência e vai provocar uma dificuldade. Mas quando nós entendemos que o corpo ele não é defeituoso, ele vem de um processo onde ele quer utilizar de uma ferramenta o mais rápido possível para me trazer um ganho de tempo de sobrevivência, nós entendemos que não é por acaso que qualquer sintoma vem. Então o primeiro ponto para diminuir o medo é o entendimento do porquê que aquele órgão ou tecido gera uma disfunção. Então se a gente continuar com esse pensamento que o corpo ele é algo defeituoso, que de repente ele começa a trazer lesão, vai dar medo mesmo, né? Eu vou ter medo mesmo, porque agora meu corpo é defeituoso e começou a desencadear uma alteração no meu pulmão. Agora meu coração começou por nada desencadear uma alteração e tem uma arritmia. Então nada é por acaso. Só que quando nós olhamos que precisa ver algo para sentir que há um problema, a gente tira de lado tudo que a gente não consegue ver, né? Então não é porque tem uma alteração de arritmia cardíaca que vai fazer um exame que não aparece que não tem nada. Não é porque eu tenho uma ardência urinária que eu vou fazer exame e não aparece bactéria que não tem nada. Existe uma alteração. E não é porque há um conflito emocional que não há uma alteração física. Ao mesmo tempo que nós temos um conflito emocional, há uma alteração no cérebro, na região do centro de controle de cada um dos órgãos, e uma alteração no órgão específico, tendo uma proliferação de células ou uma necrose tecidual. Então não é porque é uma situação emocional que não tem sintoma físico, não tem alteração. Então às vezes algumas pessoas confundem o fato de que porque você tem um problema emocional, por isso que você tem gastrite. Mas por mais que é uma situação emocional, não quer dizer que é da cabeça da pessoa, a pessoa está inventando o sintoma. Por mais que ela tenha um processo emocional, no órgão também há uma disfunção, também há uma alteração, também há uma liberação maior de suco gástrico.
Então, há sim um processo simultâneo. Não sei se vocês já viram, mas existem às vezes exames de ressonância que as pessoas vão fazer estudos que elas observam que enquanto elas pedem, você agora movimenta a mão desse jeito e vamos ver aonde na região cerebral você vai ter uma alteração ali na zona cerebral, onde é que vai ter um estímulo maior na zona cerebral. Ah, tá, ali naquela região teve o estímulo. Agora imagine como se você estivesse fazendo esse movimento sem mexer a mão. A mesma imaginação daquele movimento, ela desencadeia na mesma região cerebral o mesmo estímulo. Então, seja eu fazendo a ação ou imaginando fazendo a ação, eu vou continuar tendo o estímulo na mesma zona cerebral. Então não é só, na verdade, a zona cerebral que ela é estimulada. A mesma zona cerebral representa um centro de controle de uma região do nosso corpo. Seja a epiderme, seja a musculatura, seja um órgão específico. Então, nesse caso, quando nós temos essa estimulação cerebral com um pensamento simbólico sobre uma ação, nós temos uma alteração no órgão ao mesmo tempo. Então, imagine assim, se eu vou comer um alimento, eu vou salivar para colocar todos aqueles pedaços do alimento ensalivado para engolir mais facilmente. Porque se eu comer uma paçoca e ela estiver toda espalhada, eu não vou ter dificuldade de engolir. Né? Uma paçoca seco não vai ser fácil. Agora, se eu salivei o suficiente para engolir, vai descer mais fácil, não é? Agora, não acontece momentos onde que eu passo por um lugar onde tem o cheiro de algum alimento e eu já começo a salivar? Então, por mais que eu coma ou por mais que eu imagine aquele alimento, a salivação vai acontecer. Então, por isso que, independente se é um conflito real, de realmente eu estar num processo e o órgão vai entrar em disfunção, ou simbolicamente eu esteja imaginando aquela situação, o órgão vai proliferar célula, aumentar a capacidade de funcionamento dele ao mesmo tempo. Então, não é porque eu tenho um processo emocional que eu não tenho sintomas físicos, tá? Alterações reais físicas, se fosse feito aberto o órgão, tem uma alteração. Então, às vezes, algumas pessoas confundem que conflito emocional gera é só coisa da cabeça e não tem nada no órgão. Não. Quando há um conflito emocional, há uma alteração no órgão, sim, ao mesmo tempo, e vai gerar, então, uma alteração, ou um tumor, um cisto, uma disfunção, que pode aparecer naquele órgão específico, não é qualquer órgão por acaso. Então, para começar esse contexto de pânico, a primeira coisa que nós precisamos saber é, quando a gente compreende, a gente entende e tem o conhecimento, a gente diminui a ansiedade, diminui o medo, diminui o pânico. Tá? Agora, nós temos regiões específicas, esses centros de controle no cérebro, que estão relacionados principalmente ao medo em excesso. E o medo em excesso, ele tem a ver muito com a massa do conflito. Mas o que é massa do conflito, Ivan? Massa do conflito significa que quanto mais intenso é o conflito para mim, maior é o sintoma que eu vou ter. E maior a disfunção no órgão que vai aparecer. Então, por exemplo, se eu tenho uma massa do conflito assim, eu tenho uma dificuldade em pegar um bocado, né? É salivar da mesma forma. Se eu tenho que salivar mais para engolir mais fácil, às vezes se é momentâneo esse processo, eu vou ter um aumento leve na salivação da região ali da minha boca, por exemplo, né? Então eu vou ter ali uma proliferação tecidual momentânea. Agora, se eu tenho um conflito maior, eu vivi muito tempo nesse processo, vamos colocar no simbólico, aí eu idealizo uma coisa, eu idealizo aquela profissão, aquele trabalho, eu idealizo aquele consultório, eu idealizo, quero pegar aquilo, quero pegar para mim, pegar para mim 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora, quando eu relaxo, né, então eu tenho um processo de proliferação tecidual muito permanente durante um bom tempo, e aí eu posso provocar numa fase pós-estresse uma cachumba, por exemplo, porque há um aumento da tentativa de proliferação de líquido, de saliva local, que faz com que eu saia do estresse e entre uma edema e entra uma inflamação local na região da parótida. Porque eu quis pegar um bocado durante muito tempo e o sintoma que vem, a massa do conflito é muito grande e o sintoma vai ser
intenso, maior ainda do que deveria. E aí isso mesma coisa acontece no medo. Se eu tenho uma pequena preocupação, eu tô, por exemplo, 2 dias sem atender, eu não ganhei dinheiro nesses 2 dias, então eu tenho uma pequena preocupação, porque 2 dias sem atender é uma diminuição de um pouco de renda já. Agora, eu tenho um pequeno medo, pequena insegurança, uma preocupação, eu tenho um pouquinho de tensão aqui, uma preocupação com o que vai acontecer. Agora, se eu fico 7 dias sem atender, já aumenta um pouco mais a preocupação, então eu tenho um medo um pouco maior. Agora, se eu fico 1 mês sem atender, eu tenho que pagar as contas, tenho que pagar a secretária, tenho que pagar a diarista, tenho que pagar isso, aquilo, os impostos do mês anterior, isso, aquilo, aquele outro, e agora eu entro num pânico, um medo maior, porque eu não vou dar conta. Daí eu começo já a sofrer por antecipação, já preocupado imensamente com o que vai acontecer, né? Então a gente pode passar gradativamente de um medo pequeno, uma insegurança, de um medo maior para um medo grande, devido à intensidade do conflito. Tá fazendo sentido? Tá dando para entender? Coloca aí para mim, só para eu saber se tá dando ok. Coloca número 1 aí se tá dando para entender, ou coloca a pergunta aí se você ficou em dúvida com relação a uma situação com relação a isso, tá? Então, se tá dando para entender, um coraçãozinho ali, ou você coloca a tua pergunta para eu ir respondendo aqui. Esse é o primeiro contexto. Agora, se nós olharmos o corte tomográfico e analisar o contexto da região relacionado aos medos, nós temos 2 regiões principais, que é a região do medo frontal, né, que está relacionado principalmente a uma constelação esquizofrênica cerebral. O que é uma constelação? É quando é mais de um lugar alterado ao mesmo tempo. Então temos duplo conflito ao mesmo tempo nesse local, e pode ter uma constelação que é chamada de constelação frontal, de medo frontal. É o medo do que pode vir a acontecer, é o medo do que vai acontecer. Geralmente esse medo frontal ele atinge 2 tecidos principais, que são a derivação das brânquias, né? Então quando o feto ele está embriologicamente sendo formulado, ele tem umas brânquias como os peixes aqui, né? Então esses chamados brânquias, elas desenrolam para outros tecidos posteriormente embriologicamente. Então esses tecidos e o tecido dos ductos da tireoide estão relacionados a esse padrão anterior frontal e está vinculado aos medos frontais. O medo frontal é um perigo que está frente a mim, que chega a mim, e eu entro numa relação então de perigo do que eu já vivi e eu tenho medo de viver novamente essa situação. Então são medos já anteriormente vividos e eu não quero viver de novo. Então uma pessoa pode trazer uma situação de pânico por medos já vividos? Sim, se a pessoa viveu, por exemplo, numa Segunda Guerra Mundial, ela veio de lá da Europa e ela passou depois da guerra por uma gripe espanhola ou por uma situação de epidemia naquela época ou por outros momentos como o H1N1 e ela foi hospitalizada, ela passou por problemas e não foi legal para ela aquela situação, ela pode trazer dentro dela um medo que ela já viveu. Então ela pode ter medo de repetir essa história, de reviver essa situação e desencadear novamente esse sintoma, essa alteração e viver uma nova epidemia que ela vai ficar hospitalizada, que ela vai passar por picadas de novo, ela vai ficar ali. Então ela pode reativar esse padrão de medo de sofrer de novo. Então essa situação de medo já vivido que eu não quero viver de novo, entra principalmente nessa zona anterior que gera o medo antecipativo. E para essas pessoas que estão nesse medo antecipativo, geralmente elas tendem a tensionar a cabeça porque elas querem achar soluções para aquele problema. Porque essa zona frontal ela está relacionada ao cérebro racional, de racionalizar, pensar, achar soluções. E isso pode trazer também tensões musculares anteriores, pode provocar às vezes quando eu saio do estresse um edema cerebral que pode desencadear dores de cabeça frontal para essa pessoa. Então geralmente essas dores pulsáteis que podem aparecer é quando eu saio daquele padrão conflitivo. Então é uma possibilidade nesse sentido. Então quanto maior o perigo que eu já vivi, então minha avó morreu de gripe ou fulano ali, minha mãe passou por uma gripe intensa, eu tive medo que ela morresse. Então eu posso voltar a ter um medo frontal de repetir essa história com a minha mãe, porque a minha mãe hoje está debilitada, então eu estou preocupado, eu estou com medo que repita essa história. Então eu fico no medo antecipativo de que aquilo volte a acontecer. Então uma pessoa que já viveu a história pode ter medo de
viver de novo aquilo. Então esse é um dos padrões desse medo antecipativo. Nós temos outro padrão que é o medo relacionado ao medo na nuca, né? Então se esse fosse, por exemplo, um corte tomográfico nessa região, essa região frontal que eu mostrei anterior, a região posterior da nuca, né, que estão relacionados aos centros de controle dos olhos, que seriam a retina e o corpo vítreo. A retina e corpo vítreo no ectoderma, elas estão relacionadas a um perigo que cai sobre mim. Pode ser com relação ao corpo vítreo, um perigo de uma pessoa que vem me fazer mal, ou um conflito de retina, ou um medo de algo que vai me fazer mal. O que nós estamos vivendo hoje é um medo de algo. Então as pessoas têm medo de vírus. É algo, é uma coisa que pode chegar. Eu não sei o que é, eu nunca vi essa coisa, mas que pode chegar de repente e me fazer mal. Então esse sentido de medo na nuca entra numa alteração nesse sentido de alertar para um perigo que pode ser que vai acontecer. E esse perigo do que pode ser que vai acontecer é como se eu fico deduzindo possibilidades. Todo mundo, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Na internet, fulano disse isso, Bolsonaro falou aquilo, o cientista falou aquele outro. Então eu fico sem saber o que seguir, sem saber o que pensar. Então é o medo do desconhecido, porque eu não sei o que está acontecendo. Tem um ponto de interrogação na minha cabeça e eu fico no medo antecipativo. E esse medo antecipativo, ele gera tensões em trapézios. Então, uma pequena insegurança com relação ao medo do que pode acontecer, uma maior insegurança quando eu tenho medo um pouco maior e um pânico mesmo, um medo exagerado num contexto do medo maior de tudo que está sendo falado que vai acontecer o pior. Então isso pode gerar sim uma sensação de medo exagerado com relação a alguma situação. Então eu começo a ficar alerta, querendo descobrir tudo, porque se eu tenho um ponto de interrogação, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar. Só que daí quanto mais eu pesquiso, mais bagunçado eu fico. Porque daí tem mais ponto de interrogação, cada pessoa fala uma coisa, e daí mais eu me bagunço ainda, e eu fico mais ainda nesse medo antecipativo, tentando aí imaginar situações, possibilidades do que pode vir a acontecer daqui para frente. Ficou claro essa questão do medo na nuca, essa relação do medo perseguitório? Então, quando atinge os dois lados da nuca, dos dois lados do centro de controle das retinas, isso gera um contexto paranoico. O contexto paranoico é realmente alucinar que eu vou morrer, alucinar que vai acontecer alguma coisa, que um vírus vai me chegar de repente, que vai me atacar, que vai acontecer um problema, que acabou o mundo. Então é a sensação que eu fico paranoico quanto ao futuro. Eu fico paranoico, sempre alerta com situações. A gente poderia pensar em pessoas que ficam paranoicos realmente com senso perseguitório, né? Que eu entro numa relação de ataque, tem assaltante em todo quanto é lugar, ou entro num paranoia com relação a que eu não posso tocar em nada, que eu não posso pegar em nenhum lugar, porque eu fico no medo antecipativo do que pode ser que vai acontecer se eu andar de pé descalço no asfalto, que alguém pode ter espirrado de manhã e eu estou andando à tarde agora e depois de 9 horas eu posso ainda pegar esse vírus ali no asfalto. Eu fico com medo paranoico que eu posso andar de carro com o vidro aberto porque se alguém espirrou lá na esquina do lado de lá eu posso, vai que, e se eu entrar em contato com aquele vírus eu possa vir a morrer futuramente. Então, sempre essa relação paranoica, perseguitória, que vai atingir somente a mim, eu dentro de todas as pessoas, toda a porcentagem que tem de pessoas que vão morrer, eu faço parte dessa porcentagem. Então, é o medo paranoico com relação à sensação que está vindo só contra mim, que somente eu vou morrer, que vai acontecer com a minha família somente essa situação. Então, acaba entrando realmente no medo paranoico. Não estou dizendo que não possa acontecer. Sim, mas as pessoas podem entrar num contexto de pequena insegurança, maior insegurança e grande insegurança devido a esse padrão que nós estamos falando, de esse medo na nuca. E quanto mais intenso esse medo na nuca, essas retinas afetadas ao mesmo tempo, pode chegar a um ponto das pessoas entrarem em paranoia visual. Paranoia visual é o quê? Eu começar a ver coisas. Então uma pessoa que entra nesse sentido de medo perseguitório, bilateral, que o perigo está em todos os lados, que eu estou encurralado agora em casa, que o perigo vai acontecer,
pode chegar ao momento da pessoa ter a sensação de ver vultos, de ver algo que passa, uma sensação de algo que passa na lateral dos meus olhos, então impressão de algo escuro passando. Então todas essas informações para você entender que caso você tenha esse sintoma, ou caso os teus pacientes cheguem com esse sintoma, agora tu pode olhar de outra forma para que você possa auxiliar esses pacientes a entenderem por que eles estão com essa sensação de ver, ou essa sensação de ter a sensação de vulto. E isso tudo é proporcional à massa do conflito, sim, Lucler. Então, quanto maior o conflito, maior a intensidade. Então, se eu tenho pequena preocupação, eu não vou ter uma paranoia de ver coisas, de ver vultos, ou de ter a sensação de ter algo que está me seguindo. Então, eu não vou ter uma intensidade tão grande. Mas quanto maior a massa do conflito, maior é essa alteração visual que pode chegar a ponto de desencadear uma sensação de ver coisas. Então toda pessoa que vê coisas, ela tem uma alteração devido a esse conflito de retina ou corpo vítreo que vai estar numa disfunção e gerar a sensação de ver coisas. Agora, depende muito da crença da pessoa. Eu posso ver coisas que não existem ou, para algumas técnicas e teorias, eu posso ver além do que os outros não conseguem ver. Então, eu posso ver os espíritos que os outros não veem e eu consigo por essa alteração com relação à parte visual, ou eu posso alucinar vendo coisas que não existem. Daí depende da crença de cada pessoa. Mas existem técnicas que falam de um jeito, técnicas que falam de outro. E eu posso alucinar simplesmente, ou eu posso ver além da capacidade das outras pessoas. Essa é a segunda possibilidade, então, do pânico, né, que nós podemos presenciar e visualizar dentro das pessoas posteriormente que passe essa situação, ou mesmo agora enquanto estão vivendo essa situação de alarme, de perigo, elas já podem entrar nesse processo de preocupação, de medo antecipativo, de alerta nesse sentido. Agora nós temos outros dois tecidos que eu encontro frequentemente na situação de síndrome do pânico. Nós falamos agora de pânico, certo? Então, pânico é uma situação de medo exagerado com relação a algo. Agora, síndrome do pânico é um momento inicial. Pânico perseguitório é esse medo na nuca, né, Denise? E a síndrome do pânico, ela vem de um processo momentâneo, de um alerta específico que atinge geralmente alguns tecidos específicos, tá? E duas regiões específicas que eu encontro é uma constelação esquizofrênica cerebral, são duas constelações diferentes que podem desencadear cruzadas ou entre dois tecidos específicos, sintomas específicos nessa crise. E essa crise é momentânea, porque a crise de pânico é uma crise epileptoide, não é uma fase ativa de estresse. Então, uma crise epileptoide é quando eu entro no estresse, agora eu relaxei ao estresse e no meio desse relaxamento tem um pico hipersimpático tônico que faz com que gere hiperestimulação dos meus órgãos e tecidos, adrenalina, uma insônia, uma dificuldade de manter alerta, ou me acorda de madrugada com essa crise de pânico, para que eu me mantenha alerta perante uma possível perigo. E esses dois tecidos, o primeiro conjunção, né? Primeira conjunção é ser afetado laringe e brônquio. Por que laringe e brônquio poderia dar uma crise de síndrome do pânico? Porque somente ali quando atinge a laringe, brônquio, na crise epileptoide dá falta de ar. Então, nesse contexto de falta de ar, a não ser que tenha um edema cerebral que comprima a zona da laringe, por exemplo, que pode não ser vinculado à laringe, mas tem um edema próximo que comprima, mas em geral há uma compressão da laringe ou brônquio que vai desencadear então uma falta de ar. Só que essa falta de ar acontece na crise epileptoide. Na crise epileptóide, depois que eu sair da fase de estresse, tem um pico hipersimpático tônico e nesse pico vai ter então uma falta de ar. Então o que acontece com a pessoa? Ela está num processo de ameaça sobre o meu território, todos estamos vivendo esse sentido de ameaça sobre o meu território, seja financeiramente, seja por causa do vírus, ou seja pela situação de perigos aos meus próximos. Então eu tenho um sentido de ameaça no meu território, de perigo no meu território, e quando isso passar, a pessoa vai entrar numa fase de relaxamento, mas vai ter um pico, uma crise simpático-tônica intensa, quanto maior for a insegurança, a ameaça no meu território que eu tive, e esse pico hipersimpático tônico vai dar uma crise talvez de asma, crise de falta de ar. Então a pessoa pode acordar e querer abrir a janela, pode acordar e
ter uma dificuldade respiratória momentânea durante esse pico, né? Durante essa crise. Muitas vezes esse pico vai estar relacionado, às vezes, ao medo na nuca, vai estar relacionado ao medo frontal, então ele pode reativar associadamente a falta de ar com medo frontal, associado com medo na nuca. E aí a pessoa entra em pânico de faltar ar, que vai acontecer um perigo, que vai ela faltar ar e vai não conseguir respirar. E aí entra uma sensação de ameaça maior, principalmente se ela já tem no histórico dela situações anteriores que ela passou por falta de ar ou viu pessoas passando por grandes riscos com falta de ar. Então essa relação de crise com falta de ar, a gente tende a olhar então com relação à laringe. Mas pode ter conjunções, depois que eu vou falar as conjunções. Outros tecidos, então, que podem afetar também são nos centros de controle de artéria coronária e veia coronária. Esses dois órgãos, dois tecidos específicos, eles podem entrar na fase de estresse, que geralmente não há grande sintoma na fase ativa de estresse, de perda de território, ameaça sobre território. E aí, quando eu entro numa relação de relaxar perante um perigo com relação a perder meu trabalho, perigo com relação a agora não tenho dinheiro, não tenho como bancar minha empresa, eu vou perigo de perder essa empresa. Quando eu entro num relaxar sobre essa situação que passou, agora voltou à normalidade, eu posso ter uma relação de uma crise de palpitação intensa. E essa crise de palpitação, para quem já sabe um pouco sobre as constelações esquizofrênicas cerebrais, quando há dois focos ativos, artéria coronária e a região de veias coronárias, geram uma constelação esquizofrênica cerebral de pensamento obsessivo sobre morte. Então, somente a pessoa vai ter pensamentos obsessivos sobre morte quando elas tiverem esses dois órgãos ativados no cérebro ao mesmo tempo. Sendo assim, se uma pessoa tem uma síndrome de pânico com o pensamento que ela vai morrer ou que alguém vai morrer, você vai ter que olhar para esses dois focos ativos ao mesmo tempo, artéria coronária e veia coronária. Seja um em fase ativa e o outro em crise epileptoide, seja os dois em crise epileptoide ou os dois em fase ativa. Só que, quando é síndrome do pânico, uma síndrome é momentânea e vai desencadear um sintoma momentâneo. Então, a gente vai olhar sempre para uma crise epileptoide, seja de um lado ou dos dois lados ao mesmo tempo. Então, se essa crise hipersimpaticotônica desce a artéria coronária ou da veia coronária, a pessoa pode ter uma arritmia ou uma taquicardia, pode ter uma sensação de dor relacionada àquela região do coração, porque ela tem uma dor irradiada, como se fosse um ataque cardíaco. Ela pode irradiar esse sintoma para o braço. Então ela pode ter sintomas como se fosse de um ataque cardíaco, porque está sendo afetado a artéria coronária ou a veia coronária. Então nós podemos olhar para esse contexto de crise epileptoide, que não é uma crise tão intensa que vai gerar um infarto, mas é uma crise que já entra num padrão de alteração com relação à dor no peito, né? Porque é um processo de artéria coronária ou veia coronária, mas e ao mesmo tempo medo obsessivo sobre morte, que eu vou morrer. Então entra um pânico que eu vou morrer, que o perigo vai acontecer, que vai acabar o meu mundo, vai acontecer uma situação que agora eu vou morrer ou os meus. Tem pessoas com síndrome de pânico que começam um pensamento obsessivo que alguém vai morrer. Porque o medo de perda de território tem a ver com uma pessoa específica. E aí eu crio no medo que vai acontecer alguma coisa que essa pessoa específica vai vir a falecer. Tá ficando claro isso, essa relação? Entende que somente a constelação esquizofrênica cerebral relacionado à sensação pós-morte gera pensamentos obsessivos de morte. Então a artéria coronária e a veia coronária têm que estar ativas ao mesmo tempo. E aí eu posso ter um pensamento obsessivo de morte junto com uma falta de ar? Sim, porque vai ter uma alteração de artéria, veia coronária mais laringe, que é uma sensação de ameaça sobre o meu território junto. Então eu tenho uma falta de ar com uma palpitação, com uma sensação que a morte está iminente. Então nós temos uma conjunção de fatores ao mesmo tempo ativos nesse momento. Então eu vou ter um hipersimpaticotonia, vou acordar, não vou conseguir dormir, com uma aceleração, palpitação e falta de ar ao mesmo tempo, e dor pré-cordial com irradiação para o braço, né? Então isso pode durar um pequeno momento. Então quanto tempo pode durar uma crise epileptoide? Ela vai de segundos a horas, então ela não passa dias, tá? Então uma crise epileptoide vai geralmente no máximo até 9 horas, tá? Então 9 horas de crise epileptoide. Uma pessoa pode sim entrar numa crise epileptoide, né, dessa síndrome do pânico,
durar algumas, sei lá, 1, 2 horas ali naquela situação de angústia, de insegurança, de preocupação, ela relaxa momentaneamente, ela pode sair desse estresse e voltar a ativar a crise epileptóide de novo, né? Então ela pode voltar, mas o que se fala dentro das leis biológicas é que pode durar horas no máximo, tá? Não dias. Então essa síndrome do pânico é momentânea com uma crise epileptóide que pode durar momentos. Agora, o pânico, o medo exagerado sobre alguma coisa, a gente pode perdurar durante um tempo, mas com sintomas que é dessa de crise epileptóide, a gente tem dor precordial, falta de ar, daí a gente pensa em minutos, no máximo horas ali nessa situação. Respondido, Denise? Faz sentido isso para você? Não sei o que você vê com os teus pacientes, mas geralmente com os meus pacientes eu vejo essa situação. Ele tem momentaneamente um pico, né, hipersimpático tônico da crise epileptóide, e geralmente quando eu vou olhar no paciente é um contexto de artério veio coronário, um contexto de laringe muitas vezes, com relação, vai depender do sintoma que ela tem. Se ela tem um sintoma de falta de ar, a gente vai olhar a laringe. Se tem um sintoma relacionado à palpitação, a gente vai olhar uma questão precordial. Que orientação podemos dar para um paciente quando entra na crise? A crise é simpático-tônica, ele tem que trabalhar tudo que possa ser parasimpático-tônico. Então, o que pode ser parasimpático-tônico? Então, nós podemos, às vezes, tomar um banho quente, que pode reduzir uma simpaticotonia. Nós podemos fazer uma meditação, uma respiração, né? Se fala muito para o paciente que tem uma síndrome do pânico, para ele respirar. O respirar ou meditar é um trabalho parasimpático tônico. Ele ajuda o sistema parasimpático a reduzir a hiperestimulação, ou usar um óleo essencial que seja parasimpático tônico, né? Porque se um paciente está em simpaticotonia e toma um medicamento simpático tônico, ele vai tender a aumentar a adrenalina ainda mais, piorar o quadro do sintoma. Então é necessário usar de formas parasimpático-tônicas, né? Por exemplo, é que lavanda é parasimpático tônico no contexto, mais no contexto europeu, mas no Brasil se fala que a lavanda brasileira é simpático tônica, então tem que tomar cuidado nesse sentido. Mas existe alguns óleos essenciais, por exemplo, existe um chá de camomila, por exemplo, tudo que pode ser relaxante, parasimpático tônico, né? Então por isso que quando nós temos um paciente que passa muito tempo numa simpaticotonia, fazer uma massagem, fazer uma crânio-sacral, fazer um trabalho relaxante ajuda a entrar num processo de sair do estresse e reduzir essa simpaticotonia. Claro que, como é um processo momentâneo nesse sentido de crise, de síndrome do pânico, às vezes ela ligou para você, mas só no outro dia tu vai poder atender. Então não é um processo que talvez você vai poder na emergência fazer a alteração e auxílio para ele. No curso avançado aí para vocês que são de BH, né, eu vou demonstrar algumas técnicas de terapia manual, como CV4, por exemplo, oculomotor, que pode auxiliar, reduzir o sistema nervoso simpático tônico, né? Então a Denise, lá que nós vamos fazer o curso Origens em São Paulo, o avançado, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de terapia manual, o oculomotor, o CV4, são técnicas manuais que podem auxiliar o paciente a sair de uma simpaticotonia. Então você pode reduzir o estresse dele, né? Para uma pessoa que está aí assistindo, a Tati, eu utilizei isso com ela uma vez quando ela estava num processo de perigo, de alerta, quando o irmão veio a ter um acidente e ali ela recebeu a notícia, ela estava hipersimpaticotônica, sempre no alerta ali naquele momento. Então fazer esse processo entra numa vagotonia. O gelo é simpático-tônico, né? O gelo é um simpático-tônico e tende a piorar o processo. Para que serve o gelo em geral? Quando o paciente está em um edema cerebral, é reduzir o edema cerebral, né? Então essa redução do edema cerebral em si seria essa função então do gelo. Mas o gelo em geral ele dá um incômodo, é um simpático tônico. Se você se banhar dentro de uma banheira cheia de gelo, você vai entrar em simpaticotonia. Teu corpo ele vai começar a funcionar e sangue aumenta o sangue para as regiões que são necessárias para a sobrevivência, é uma simpaticotonia. Então o gelo vai entrar como um simpático tônico e não parasimpático tônico. Ivan, no curso avançado aprendemos a aplicar essa ferramenta dos pacientes ou você só demonstra?
Não, nós vamos aprender técnicas, né? E cada um vai testar na outra pessoa, até porque você vai precisar saber como é um CV4, como é um óculo motor com a outra pessoa, e eu vou passando um por um para vocês observar qual que é as técnicas que podem ser utilizadas, né? Em geral, o contexto da origem emocional dos sintomas é um padrão de entendimento com relação à origem, é uma metodologia de conhecimento sobre a origem do sintoma. Mas no curso avançado, aí a gente vai trabalhar sobre algumas técnicas de como você pode ressignificar o trauma, aumentando, né? No curso Origens Profissional a gente já fala de algumas formas de observar isso. No avançado a gente vai olhar algumas outras técnicas e na prática ali para vocês usarem com vocês mesmos para entender tanto a origem do sintoma na vida tua quanto nos descendentes, para você trabalhar em cima. Então, no pessoal que é de BH, eu já passei o tema de casa para eles fazerem e trazerem. Agora nós adiamos, era para ser agora, hoje, né, o primeiro dia, era para ser o primeiro dia da aula do curso Origens avançado em BH, e nós adiamos para julho. Se Deus quiser tudo dar certo, vamos estar em julho em BH para fazer o curso Origens avançado. E eu já passei um tema de casa para eles fazerem para chegar na hora do curso e a gente olhar essas informações para você conseguir associar essas ferramentas, né, tanto de conhecimento da origem emocional do sintoma, quanto da prática, como você pode trabalhar em cima do paciente. Porque nesse entendimento, quando você analisa você mesmo, a primeira ferramenta que você pode fazer é testar em você mesmo. Se você não faz em você, você não tem como ter o entendimento de como é utilizar aquilo para o teu paciente. Então a gente precisa trabalhar em nós para depois trabalhar nas outras pessoas, para que daí a gente possa modificar a percepção. Esse curso Origem dos Sintomas, quem pode fazer? Estou iniciando com as terapias. E todo terapeuta e todo profissional da área de saúde pode fazer. Eu não abro para todas as pessoas, eu abro principalmente para terapeutas, porque meu objetivo é auxiliar outros terapeutas a auxiliar outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam compreender esse estado. Então você que é terapeuta pode fazer o curso Origem sim. O de São Paulo vai ser quando o avançado? Vai ser dia 29 de julho a dia 2 de agosto. Vai ser São Paulo capital. Nós vamos fazer lá o curso Origens avançado. São 5 dias que eu vou passar sobre os sintomas então psiquiátricos, né, que é o que nós falamos da constelação esquizofrênica aqui, pegando dois lados cerebrais e desencadeando essas crises, né? E nós vamos abordar o genossociograma, o transgeracional, que vem na história da família, e nós vamos fazer algumas práticas ali para que você possa compreender também sobre esse estado. Então, olha, a Denise falou 29 de julho a 2 de agosto, para que você possa estar lá com a gente também, né, Gisele? E também ali, quem tiver mais interesse, a Paula também, né? Vão vocês duas lá, né, Gi e Paula? Agora que vocês estão fazendo o curso Origens Profissional, agora terminando, vamos lá junto lá fazer o curso avançado. Então, nesse sentido, a gente pode olhar o genossociograma, porque o que eu comecei a perceber na prática clínica? Que entender a origem emocional do sintoma é extremamente importante como uma base inicial, por isso que no curso Origens Profissional a gente passa por cada um dos sintomas, mas isso é extremamente importante, esse entendimento, para que a gente possa diminuir esse pânico, esse alerta e essa insegurança e já conseguir corrigir vários padrões da nossa vida e sair desse processo. Mas muitas vezes para o paciente trabalhar isso já é o suficiente, já sai desse estresse, já sai desse sintoma e já melhora do processo. Mas, às vezes a gente precisa aprofundar um pouco mais. O que é aprofundar um pouco mais? Nem sempre o conflito vem só do paciente, nem sempre é por causa do que ele está vivendo. Então, hoje a gente entende que as pessoas estão vivendo esse pânico, esse alerta, esse medo para o que está acontecendo agora. Mas muitas das pessoas trabalhando sobre isso já vai resolver. Já vai sair desse estresse quando tudo isso passar. Mas existem pessoas que na história dos antepassados, eles vieram de situações de guerra, vieram de situações de epidemias anteriores que aconteceram, que só trabalhar essa epidemia agora não vai ser o suficiente. A gente precisa olhar a história no transgeracional de uns antepassados que viveram outras epidemias que geraram mortes, de pessoas que passaram por perigos, ou mesmo pessoas que vinham no barco para o Brasil, que existia o grande risco de que se alguém pegasse alguma doença no barco, aquela pessoa era jogada no mar, porque ela não poderia espalhar essa doença para as outras pessoas dentro do barco. Então a sensação de pegar ou ter uma doença é perigo iminente de morte.
E se essa pessoa vivenciou essa situação de segredo, de perigo dentro do barco, que ela tinha que se esconder, ninguém podia saber que ela estava tossindo, que ela estava passando mal, porque senão ela ia ser jogada para fora do barco, é um grande medo iminente de morte. Ou já existiram várias mulheres que a criança estava doente, elas arrancavam a criança da mão da mãe e jogavam no mar. A criança morria, eles não podiam enterrar, jogavam no mar. Então essa situação de grandes mortes com relação a doenças, epidemias, trouxeram para muitas pessoas no Brasil e no mundo inteiro essa relação de perigo a novas epidemias. Então é necessário entender esse processo anterior, quem foi na família que viveu essa história, para que daí hoje ele possa sair mais leve nesse processo. Porque por mais que nós somos terapeutas e trabalhamos com origem emocional do sintoma, não quer dizer que nós entendemos que nós não vamos ter um medo interno por causa dessa herança emocional que a gente recebeu. E aí vai fazer com que a gente traga essa revivência, né? Super indico o curso, obrigado, Gi. Os idosos de hoje eram os bebês da Segunda Guerra Mundial, exatamente. Passaram por essa situação, vivências, falas e todo esse medo que estava acontecendo lá em meio aos pais falando, ao perigo, ou já momentos que eles tiveram que se resguardar com relação a essas epidemias. E estão sim revivendo. E quando nós revivemos, aumenta a massa do conflito. Um dos contextos que faz com que a massa do conflito aumenta não é só o tempo que eu vivi agora, no aqui e agora, com relação ao estresse, mas é a repetição de conflitos. Então, se eu vivi já uma situação de medo anterior, vamos dizer, uma mulher que vivencia uma situação de que um bebê dela, quando ele tinha 2 meses de vida, ele passa por uma doença, uma infecção dita no hospital, que tem perigo de risco de morte. Ali ela tem um medo iminente que aquela criança vai morrer. Agora, aquela criança melhorou, mas um segundo filho, ele entra num padrão de novo de perigo iminente de morte, que ele tem que ir para o hospital, que pega de novo uma infecção. E aí isso vai trazendo, quanto mais situações essa mulher vivencia, principalmente se ela já teve uma história de uma mãe, uma avó que teve perda de filhos por esse padrão que foi dito como uma infecção com relação a uma doença que foi transmissível, essa criança traz de novo um reacender de um programa que já está instalado. Na psicogenealogia se fala de um metaprograma, né, na decodificação biológica, ou na nova medicina como um programante que vem instalado já dentro dessa pessoa, que vai disparar um sintoma para ela à medida que ela reativa esse padrão conflitivo. Então, dessa forma, quando ela reativa, é maior o sintoma, tem uma tendência de trazer mais intenso aquele programante à tona para aquela pessoa. Então, espero que tenham ficado claro esses programas aí que vêm instalados dos medos, da insegurança para o medo, para o pânico, e nos contextos da síndrome do pânico, que atinge esses 2 hemisférios cerebrais, que pode ser um hemisfério cruzado, né? Por exemplo, artéria coronária junto com laringe, brônquio junto com veias coronárias, ou as duas, laringe e brônquio junto com artéria e veia coronária ao mesmo tempo. Então tudo isso pode ser uma combinação de fatores que pode trazer para essa pessoa um sintoma de síndrome do pânico. Entendendo isso, a gente pode saber qual é o tipo de conflito específico que aquela pessoa está vivendo, para daí ressignificar esse padrão e melhorar daquele sintoma. Um grande abraço e eu vejo de vocês na próxima aula, falando sobre os sintomas que estão por vir devido a esse momento que a gente está vivendo, para que os terapeutas possam compreender melhor, auxiliar os seus pacientes quando eles vierem, e para que você que é paciente, que você possa entender seu próprio sintoma, para que você consiga ter mais conhecimento e ser mais leve esse sintoma para você. Grande abraço, tchau!